Primeiramente, vamos entender alguns termos que iremos utilizar bastante no decorrer dessa aula, que é família natural, família extensa ou ampliada e família substituta. Então, vamos entender o que vem a ser cada uma delas. Bom, a família natural é a comunidade formada pelos pais ou qualquer um deles e seus descendentes, ou seja, é formada pelos pais e irmãos. A família extensa ou ampliada é formada por parentes próximos em que a criança ou adolescente convive e mantém vínculo de afetividade, ou seja, são os tios, os primos, os avós. E a família substituta é a família que passa a substituir a família natural de uma criança ou adolescente e não precisa obrigatoriamente ter parentesco com ela. Outra situação que você precisa saber também é a diferença entre suspensão do poder familiar e destituição do poder familiar. Bom, a suspensão do poder familiar é uma interrupção temporária do direito-dever concedido aos pais. E o poder familiar pode ser suspenso em duas situações: por abuso de autoridade, que é quando o pai ou a mãe abusam de suas atribuições em relação aos cuidados e proteção de seus filhos. A outra situação é quando o genitor for condenado em virtude de crime cuja pena exceda 2 anos de prisão e a sentença foi irrevogável, ou seja, que não admite mais recurso. Então, quando ocorrem tais situações, o juiz deve intervir na relação entre pais e filhos a fim de preservar o interesse do menor, resultando na suspensão do poder familiar. Porém, quando a causa que justificou a suspensão termina, o genitor pode retomar, sim, o poder familiar, submetendo-se a acompanhamento familiar, psicológico, médico quando preciso, para resguardar os filhos. Na destituição do poder familiar, os pais perdem a titularidade desse direito-dever. Ou seja, esse direito-dever ele é retirado dos pais por ordem judicial, é claro, E a destituição acontece em decorrência de castigos imoderados, abandono, atos contrários à moral e bons costumes e após reiteradas suspensões do poder familiar. E é importante ressaltar que a destituição do poder familiar é uma medida extrema e só pode ser aplicada em casos muito graves. E antes de se aplicar medida tão extrema como essa, deverá ser aplicado medidas sancionadoras, como é o caso da suspensão do poder familiar, a fim de conscientizar os genitores sobre os seus deveres e cuidados com relação aos filhos, objetivando evitar a destituição. Então, essas são as informações primárias que servirão de base para essa nossa aula que iremos dar início agora. Então, o ECA deixa bem claro que toda criança e adolescente deve ser criado e educado no seio de sua família, em ambiente favorável ao seu desenvolvimento, e excepcionalmente em uma família substituta. Ou seja, somente em casos em que a família não está cumprindo em sua plenitude o seu papel. Então, eu preciso destacar mais uma vez que a regra é o convívio em família e que a colocação em família substituta trata-se de uma medida excepcional. Destaco, inclusive, que a falta de recursos financeiros por si só não é motivo para afastar crianças e adolescentes de seus lares. Porém, quando uma criança e um adolescente não pode ser criado por sua família natural, seja em decorrência de suspensão ou destituição do poder familiar, a criança ou o adolescente serão destinados a instituições de acolhimento. No entanto, o direito ao convívio familiar é um direito fundamental da criança e do adolescente. E pela ótica estatutária, o acolhimento institucional é uma medida provisória e excepcional, permitidas apenas como uma forma de transição para a colocação em família substituta. Então, diante disso, propõe-se como solução ao acolhimento institucional o processo inverso da institucionalização, que é buscar condições, através de equipe multidisciplinar, para o retorno da criança ou do adolescente para sua família natural ou família estendida.
ou ingressar com a destituição do poder familiar, lógico, quando for o caso, né? Para garantir a colocação da criança em família substituta, de preferência na modalidade de adoção. Então, essas são as alternativas que buscam garantir o direito de crianças e adolescentes ao convívio familiar, evitando a institucionalização. Bom, e afinal, o que é esse acolhimento institucional, né? Vamos voltar um pouquinho aqui à nossa linha de raciocínio para entendermos melhor o acolhimento institucional. Uma instituição de acolhimento trata-se de uma unidade inserida na comunidade com características semelhantes à de uma residência, justamente para proporcionar relações mais próximas à de um ambiente familiar. E o SUAS, ele oferece para essas crianças e adolescentes o serviço de acolhimento institucional, que é ofertado através de abrigo institucional e casa-lar, que são as unidades de acolhimento, né? E é importante destacar que esse serviço é apenas um dos 4 serviços ofertados pela Proteção Social Especial de Alta Complexidade. E dentre esses 4 serviços da alta complexidade, ainda existe um outro que volta-se ao acolhimento dessas crianças e adolescentes, que é o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. Destaco, inclusive, que esse serviço ele é uma excelente alternativa para evitar que as crianças sejam encaminhadas a uma unidade de acolhimento, pois a família acolhedora trata-se de uma família residente no mesmo município da criança ou do adolescente, família essa que se dispõe a acolhê-la, ok? E apesar da criança ou adolescente não conviver com sua família natural ou família de origem, que é a mesma coisa, ela estará no mesmo município, vivenciando os mesmos costumes da comunidade, possivelmente frequentando a mesma escola e terá pessoas de referência. Então será mais fácil para ela conviver por um tempo com uma família do que ir para um abrigo institucional, mesmo sendo uma situação complexa para ela, porque ela irá ser afastada de sua família e irá passar por um processo de construção de vínculo com a nova família. E depois, quando já estiver adaptada à sua nova rotina, ela voltará possivelmente para a sua família natural ou irá ser encaminhada à adoção e passará novamente pelo sentimento de quebra, de perda de vínculo, para se adaptar novamente à sua nova rotina ou à sua nova família. Então, não é uma situação fácil, porém ainda é melhor para ela ser acolhida por uma família do que ir para um abrigo institucional. Inclusive, aqui aproveitando o espaço, no meu curso Suas na Prática, você aprende sobre a execução e oferta desse serviço, que apesar de simples e eficaz e de baixo custo para o município, ele é bastante desafiador, pois exige todo um trabalho de conscientização da comunidade para que as famílias sejam sensibilizadas a manifestarem interesse em participar do serviço. E esse é o grande desafio. E no Suas na Prática, você aprende sobre a execução e oferta desse serviço, sobre a mobilização, cadastramento, capacitação e escolha das famílias, acompanhamento familiar, desligamento. Aprende sobre o serviço de acolhimento institucional também. Inclusive, o acolhimento, ele volta-se não somente ao acolhimento de crianças e adolescentes, mas também ao acolhimento de adultos e famílias, mulheres vítimas de violência doméstica, idosos, e você vai entender como tudo acontece, ok? E você aprende também, é claro, sobre os outros 2 serviços, que é o Serviço de Acolhimento em República e o Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências. Enfim, o Suas na Prática é um curso completo, né? Pois ele te proporciona o conhecimento de toda a política de assistência social, desde a proteção social básica, a proteção social especial de média e alta complexidade, vigilância socioassistencial, benefícios, enfim, ele é o caminho que te leva ao conhecimento necessário que você precisa. Eu costumo dizer que ele é o preenchimento da lacuna deixada em aberta. E voltando aqui à nossa linha de raciocínio, vamos organizar todas essas informações já para concluirmos nossa aula, né? Vamos recapitular organizando essas informações que estudamos.
Bom, nós vimos que somente o juiz ele pode determinar a suspensão ou a destituição do poder familiar. Que quando isso acontece, antes da criança ou adolescente serem encaminhados a um abrigo institucional, deve ser percorrido outros caminhos, deve-se buscar outras alternativas para evitar a institucionalização dessas crianças e desses adolescentes. Então, primeiramente, ela iria ser acolhida por sua família ampliada. E na impossibilidade, o mais viável é que ela fosse acolhida por uma família acolhedora. Daí a importância da implementação desse serviço no município, ok? E na impossibilidade de ambos os casos, é que essa criança, esse adolescente, iria para uma unidade de acolhimento. E em se tratando de suspensão do poder familiar, essa criança teria dois caminhos. Primeiro, ou iria acontecer da situação que levou à suspensão ser superada, regularizada e ela voltaria à sua família natural, ou então poderia se agravar e acontecer a destituição do poder familiar, que é o nosso segundo caso. Então, em se tratando de destituição do poder familiar, essa criança seria colocada em família substituta, de preferência na modalidade de adoção. E essa foi a nossa terceira aula, né, onde eu te mostrei o caminho a ser percorrido por uma criança e um adolescente em que os pais tiveram o poder familiar suspenso ou destituído. Né? E essa nossa série de aulas sobre a materialização do SUAS, ela vai ficando por aqui. Né? E foi muito bom poder ter compartilhado com você essas informações, né, tão importantes para compreendermos a materialização do SUS. Né? Nessa série de vídeos, nós vimos que a assistência social ela é uma política que provê aí serviços, programas, projetos e benefícios, né, objetivando a prevenção de violação de direitos através da proteção social básica. Né, e que em algum momento, quando isso ocorre, ela apresenta respostas para a superação das situações de violência através da proteção social especial de média complexidade. Né, e que nas situações de sujeitos com perda de vínculo afetivo, ela apresenta respostas por meio da alta complexidade, né, para acolher esses sujeitos. Né, e você pode compreender as situações, né, as demandas, ou seja, casos do dia a dia bastante presentes na vida do assistente social que atua aí na política de assistência social, né, como casos de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, né, como vimos na aula 2. Né, e se você não viu, volta lá e assiste. Né, e caso de suspensão e destituição do poder familiar, como vimos aqui nessa aula. E esses são apenas 2 exemplos de casos, né, pois, como sabemos, o assistente social ele tem a questão social como objeto de trabalho. Né? Ou seja, em qualquer campo em que você for atuar, você irá se deparar com a questão social. Né? E nós sabemos que a questão social ela é multifacetada, ela se manifesta de várias formas. Né, através da pobreza, desemprego, violência sexual, violência doméstica, violência patrimonial contra idosos e pessoas com deficiência, né, uso de álcool, crack e outras drogas, enfim, né, ela se manifesta de várias formas. Né, e você tem a oportunidade de aprender comigo, né, como intervir diante dessas e outras situações, né, através do meu curso SUAS na Prática, que é um curso 100% online, onde eu te apresento como são executados cada um dos 12 serviços da assistência social e a oferta dos benefícios. E a boa notícia é que nós estamos abrindo uma nova turma, né, e as inscrições elas ficaram abertas por poucos dias, né, porque quando abrimos as vagas, né, elas são preenchidas muito rápido. Por esse motivo, que essa turma, né, está sendo limitada aí apenas para quem participou dessa série de aulas. Né? Então, você que participou, está me assistindo aqui, aproveite essa oportunidade, porque mesmo limitando as vagas, eu acredito que essa turma ela irá ficar completa em poucas horas. Né? Pois muita gente tem entrado em contato comigo, tá certo? E eu sei que o conteúdo do curso, ele é muito importante para você. Né? Ele é realmente o que lhe falta para complementar a lacuna que a faculdade deixa aberta.
Então eu desejo muito que você tenha a oportunidade e venha fazer parte também do nosso curso, tá certo? Um forte abraço e eu vejo você lá dentro do curso.